Muito bom dia a todos. Eu me chamo Paula Rocha, faço parte da equipe da Colar e hoje nós vamos falar aqui nessa live que eu estou reiniciando por conta de problemas de internet sobre como incorporar a comunicação não violenta no dia a dia e qual que é o papel de uma comunidade de prática nesse processo de incorporar a CNV no seu cotidiano, na sua vida de verdade, né? Então a gente vai fazer isso através de uma entrevista com a participante desse primeiro ciclo que nós tivemos na Colar agora no fim de 2021. E a Cida, ela acabou de chegar, já vou aceitar ela aqui para entrar. Então, assim, vai ser para vocês conhecerem a trajetória da Cida. Opa! Nossa, Tá me ouvindo, amada? estou te ouvindo, mas ainda está falhando um pouco. Vamos ver se a gente consegue, né? Vocês estão me ouvindo? Não estou te ouvindo, Paulinha. Não. Não estou te ouvindo. E agora? Não estou te ouvindo, Paula? Menina, vamos ver. Vamos ver se é, né? É, tá falhando a sua transmissão. Não sei se a minha também não. Estou ouvindo. Uh-uh, nada. Parece que está bem aqui. Está um pouco melhor. Não está me ouvindo? Puxa vida, gente. E agora, né? Poxa vida, gente. Que coisa, né? Sim, agora estou ouvindo. Melhorou. Ah, gente, será que meu microfone do celular tá ruim? É, estava falhando. Agora você me ouve, então, né? Sim, agora tá Ai, dando. gente, que bom. Que bom que consegui resolver. É, ela falou Números que. estão falhando. Poxa, gente, que tristeza. Puxa vida, primeiro. Parece que é a internet mesmo. É, acho que é o tempo de chuva, né? Fica Olha, instável. sim, com certeza. Agora estão Olha, falando que. parece que agora tá dando para ouvir. É, vamos tentar, né? Ai, gente, grata pelo retorno, viu? Muito bom. Obrigada, Célia, Marisa, Sônia, todo mundo que tá aqui, né? Ajudando a. Ai, meu Deus. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a todos que estão aqui. Muito obrigada por continuarem aqui, mesmo com esses problemas de internet, né? Ai, obrigada, Marisa, que bom. Perfeito. Então, vamos juntas. Pessoal, a gente vai fazer então hoje uma entrevista com a Cida, para ela falar um pouquinho de como que foi a experiência com essa comunidade de prática não violenta, como que isso impactou na vida, o que que foi ruim, o que que poderia ter sido melhor. A gente vai bater um papo super sincero aqui hoje, para a gente conseguir fazer esse movimento e abrir esse espaço de reflexão sobre como foi a Colar e talvez incentivar outras pessoas que tenham interesse a participar também, a entrar nessa comunidade
unidade de práticas. Perfeito, nós tropica, mas não cai. Né? Polar, por favor, querida, fala pra gente. Sim, primeiramente, bom dia para todos. Aí esperamos conseguir agora, né, com essa estabilidade. E eu cheguei a colar através mesmo da internet. Eu segui o Pedro, com sorte, né, e alguns facilitadores já do grupo. E aí eu acabei vendo que ele estava apresentando a comunidade e eu já estava sentindo necessidade de ter um apoio, né, para trabalhar melhor, entender melhor, vivenciar melhor a comunicação não violenta. E eu já tinha lido alguns livros, 2 livros, mas não tinha conseguido, porque é uma transformação, né, de mudança de jeito de falar, de se comunicar. E também eu tinha começado um trabalho, porque eu me aposentei, de voluntária do CVV. E eu queria estar me aprofundando, né, tentando entender melhor. Já tinha começado, o CVV se parece muito com a CNV, né, embora seja intenções diferentes, né, mas a gente trabalha com apoio emocional. Então eu busquei isso, né, aprender mais para conseguir fazer um trabalho legal e também para dar um sentido para a minha vida, né, de propósito, de me sentir pertencendo a um grupo. Aí a comunidade chegou. Falei, não, é o momento, porque sozinha, só lendo o livro ali, eu não estava conseguindo entender muitos conceitos, porque é uma coisa nova, né, pra gente, né, de como incorporar no dia a dia, né, essa comunicação mais empática, que veja ambos os lados, tudo diferente do que a gente aprendeu, né. Então, o CVV me deu esse aporte, esse primeiro aprendizado, e aí eu fui buscar e encontrei. Pô, perfeito, querida. Acho que, inclusive, você até já respondeu um pouquinho da segunda pergunta que eu faria, que é o que exatamente te fez escolher participar desse lugar, né? Então, seria esse lugar de de vivência mesmo, né? Dessas filosofias, dessas teorias. Se fica só no, acaba que a gente não pratica, né? Não transforma a forma com que se expressa, com que ouve o outro. Faz muito Exatamente. sentido. Eu posso Muito até colocar um pouco, assim, porque, na verdade, você tem um ambiente ali, né? A gente teve várias práticas, quase todos os dias, vários facilitadores, então a gente aprendia não só a teoria, né? A gente vivenciava ali alguns conceitos também, e todo mundo participava ali, trocava no grupo também, então você sente um pertencimento, todo mundo com a mesma intenção, né, de aprender ali junto, e tinha aí você se sentia pertencente, tinha um nivelamento, e todo mundo ali, todos os facilitadores também deixavam a gente participar, então era uma coisa foi assim, muito importante para mim, muito mesmo, eu acho que foi o que faltava, sabe, para me virar uma chave, assim, que eu não tinha, e começar a entender bem melhor no meu dia a dia mesmo, acho que é fundamental se ter esse apoio, né. Fez muita diferença, eu quero continuar, porque, claro que é um processo, né? E a gente precisa continuar. Nossa, muito interessante, Amado. Muito interessante. Acho que, inclusive, essa questão que você falou, né? Desse lugar em que você pode tá aplicando isso de uma forma diferente e tem apoio de outras pessoas também, né? Não é só a sua vontade de você sozinha querendo transformar a forma com que você se relaciona. Não, tem um esforço coletivo junto disso, né? Então parece que funciona melhor, funciona mais. Com Você dá certeza. uma força a mais, tem a ver com isso? Tem muito a ver. É um ambiente, né, que você está imerso ali e você está conversando sobre. Tem várias pessoas, né, de várias opiniões, mas o que é bacana é que todo mundo está ali com a mesma intenção, né? Então, isso fortalece o grupo, né? Com o mesmo objetivo, o mesmo propósito de fazer a diferença. E o que a CNV me encantou muito, né? E o grupo tem como objetivo, porque você aprender não só para você nas suas relações, mas é uma mudança assim, de visão de mundo também, né? De você
pensar num mundo mais colaborativo, de mais paz, onde a gente possa ter um diálogo sem julgamento, a gente se comunicando de verdade para compreender, não só para falar a nossa opinião ou já ir contra o outro, né? Antes eu fazia muito isso, eu não sabia ouvir, eu já ia falando, eu não conseguia nem me perceber o que eram minhas necessidades. Então, é um aprendizado que ele faz você olhar para você também. Não é só para o outro, né? Então, sou eu cuidando de mim, mas também cuidando do outro, da sociedade como um todo. Então, só te engrandece, né? Enquanto propósito de vida, enquanto sentido mesmo, de fazer a diferença aqui no mundo, né? Eu achei assim, para mim, e eu estava aposentada precisando ter isso, né? Porque eu sempre trabalhei, dei aula, me sentia ativa, né? E de repente se aposenta, e aí eu encontrei esse lugar da comunidade, então e eu estava num momento de pandemia, me sentindo vindo, deu uma falhada. E agora eu não estou te ouvindo, Paula. Repete aí. Parou no momento que você falou que você estava se sentindo sozinha, no momento de pandemia, né? Que estava precisando de um lugar assim de acolhimento, tipo isso? Isso, exatamente. Num grupo onde a gente possa também colocar, a gente tinha práticas, né? Pares empáticos que formavam, né? Toda semana, e a gente podia trocar, vivenciar o que a gente aprendia, né? Ter uma escuta de alguém, se você precisasse ali falar alguma coisa, abafar, você tinha aquela pessoa que estava ali trocando com você, exercitando tudo que a gente estava aprendendo, né? Aprender a ouvir, a escutar. E o que era legal é que ninguém ia também vir falar pra gente o que fazer. Apenas estava alguém ao lado, né? Se colocando ao lado e nos ouvindo e nos compreendendo, que é uma coisa que é difícil você encontrar, né? Nas pessoas que não estão... Com certeza. Tentando olhar para esse lugar, né, de empatia, de compreensão. Então, ali foi um lugar seguro para mim, né, de poder falar as vulnerabilidades, de estar ali trocando. Então, foi extremamente, assim, rico para mim, muito mesmo. Putz, que gostoso de ouvir, Cida. Lembro muito isso. Inclusive, a Dani fez uma lembrança muito boa aqui, pessoal. Se vocês tiverem perguntas para a Cida, para poder ela responder aqui para a gente, podem ir lá, né? Eu tenho algumas aqui, mas essa, né, é uma entrevista bem fluida. E vocês poderem tirar as dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade, viu? Cida, me pareceu em um momento que você estava falando também que parecia que trazia uma certa consciência para os seus atos, para a forma com que você se expressava, para a forma que você ouvia os outros, tem a ver com isso também? Nossa, muito, muito a ver. Porque, inclusive, no meu trabalho também do CVV, eu comecei a perceber dificuldades assim, que eu tinha. Conforme eu atendia as pessoas lá, que a gente atende por telefone, né? E eu comecei a olhar para mim, perceber que eu tinha algumas dificuldades, assim, de às vezes prestar atenção, de ouvir, porque você também tem que compreender o outro, falar com as suas palavras o que você entendeu. E às vezes eu não tinha muito vocabulário de sentimentos, de entender o que aquela pessoa estava, das necessidades, né? E nisso, conforme você atende o outro, você também percebe em você. Você começa a se perceber mais as suas dificuldades. Dificuldade eu tinha muito, assim, colocar limites do trabalho. Não, eu sentia que se eu colocasse um limite, eu estava fazendo algo errado. Sabe, tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Às vezes não me posicionar de uma forma firme, porque achava que tinha medo, né, de falar, de ser segura, enfim. Várias coisas que eu acabava percebendo em mim, né, olhando para mim, do jeito que eu me comunicava. Então eu comecei também a olhar para mim, para minhas necessidades, porque você não olha só para o outro, né, você também começa a entrar em contato com o que você precisa melhorar, né, os padrões que você aprendeu, que você precisa reformular, coisas que você... É uma reeducação, né, o que é mais difícil é isso, né, você sair do automático, daquilo que você sempre falou, que você sempre fez,
e olhar para você e perceber aonde você precisa mudar. E aí você tem que encarar, né, as coisas que você não sabe, mas não ir para aquela coisa da culpa, né? É ir para aquela coisa de você perceber que você pode mudar, né? Melhorar, ter intenção de substituir algumas palavras, algumas expressões, até encontrar um jeito seu próprio, né? De ser, de falar, e vai indo, né? É uma construção. E o grupo faz essa diferença, né? Porque você ouve várias pessoas falando, vários facilitadores, e cada um tem um jeito de falar. E aí você percebe isso, né? Que não existe um jeito único, mas que todo mundo está falando a mesma coisa, mas com vários sentidos e várias formas de ser. Então é bacana isso. Perfeito. Você não precisa deixar de ser você. Não tem um jeito certo, né? Mas Exatamente. sim agir a partir de alguns pressupostos, né? É trazer mais consciência para a forma com que você se expressa, com que você traz. Muito legal. A Sônia fez uma pergunta que eu acho muito boa, que eu acho que a gente podia passar para ela então, né? De como que foi a sua experiência de pares empáticos, né? O que que mais te surpreendeu, o que que você mais curtiu, como é que... Conta um pouquinho aí pra gente. Tá. Bom, primeira coisa, assim, que é uma coisa tão óbvia, né? E eu, como eu te falei, eu estava assim, muito num momento de vida assim que eu ficava muito buscando atenção, assim, às vezes dos meus filhos, e eles tinham a vida, eu estava sentindo falta de ter uma amiga, uma pessoa assim que eu pudesse desabafar. E eu fui buscando esses apoios, né, em outros lugares, né. E aí, o que foi para mim muito importante, que parece que é uma coisa óbvia, é poder pedir ajuda. Saber que eu tinha ali naquele grupo alguém que eu pudesse confiar. Nossa, me deu uma segurança. E parecia uma coisa tão simples lá no grupo, né? Falar, para empático, vamos trocar. E eu nunca tinha pensado que eu poderia pedir não só para ali, para aquele grupo, para as pessoas, mas ali também, começou dali, né? Poder ter essa troca. E também saber que eu poderia ser vulnerável, pedir para outras pessoas, porque a gente tem vergonha às vezes, né? E não é para qualquer pessoa que você vai contar as suas coisas, você tem que sentir essa confiança. E aí eu achei esse lugar. Dá medo, né? Dá medo, esse lugar seguro, né, de poder me expressar, falar o que eu sinto, ser verdadeira, ser autêntica, falar dos meus medos. Então foi muito bacana. E é isso, e essa troca de ser ouvido, ser compreendido, que fez toda a diferença, né? Então você se sente ali apoiado. É muito importante se sentir pertencendo a um grupo, né? Nossa, é muito, muito bom. E eu aprendi isso, né? Que é básico. Cida. E até comecei a buscar em outras pessoas isso, né? Assim, olha, às vezes até pedir, olha, eu quero ser ouvida, porque às vezes as pessoas já vão falando, olha, dá para você me ouvir? Poder falar como eu estava me sentindo. E não só para os meus filhos, para pessoas que, buscando deles, né? Esse apoio que poderia vir de outras pessoas também. Perfeito, querido. Perfeito. Acho que esse lugar, assim, é muito importante de olhar, né? De que, na verdade, essa confiança a gente pode, inclusive, ter com pessoas que a gente não conhece. Que a gente não tem nenhum tipo de relação, uma pessoa completamente desconhecida, e aí você consegue criar esse tipo de conexão profunda, às vezes mais profunda até do que a gente tem com as pessoas mais próximas, né? Por ser humano. É uma partilha muito muito genuína, assim, né? Muito primal, bem naquela coisa, eu sou um ser humano, você é outro também, a gente se comunica e a gente consegue, então, compreender um ao outro desse lugar profundo, é quase mágico, né? Com certeza, é aquela confiança, né? Porque às vezes você fala para alguém conhecido, a pessoa vai se preocupar, né? E às vezes ela vai acabar querendo te falar o que fazer, vai ficar desesperada, angustiada, e às vezes uma pessoa que está ali neutra, que está preparada, está disponível para ouvir, está nesse exercício, né, de aprender a empatia, aprender isso, ela está aberta, né, a isso. Então ela consegue passar isso para a gente, né, essa segurança. Que é a mesma coisa que vocês passam no grupo, né, vocês acabam construindo esse ambiente também, né. Quando vocês também, o grupo também, eu percebi muito isso, assim, que me surpreendeu, que tinha um nivelamento no grupo, né? Todos os facilitadores, a Paulinha, a Dani, o Pedro,
eles também falavam deles, contavam sua história, falavam da sua vulnerabilidade. Aí a gente se sentia à vontade, não tinha assim, um sabe mais, um sabe menos. E todo mundo podia trazer, quem quisesse fazer uma formação no grupo, né? Podia trazer aquele assunto que ele também sabia, tinha interesse em participar. Não era uma coisa só de uma pessoa ser o professor ali, o facilitador, não. Era aberto a quem quisesse estar participando. Isso foi muito rico. E teve algumas vivências assim, né? De outras Com pessoas do grupo certeza. participar. Fora a Clubhouse também, né? Que a gente entrou ali, tinha esses diálogos, né? Eu nem sabia entrar no que era Clubhouse, comecei a entrar. Foi muito bom. Então a gente aprende um monte de coisa, né? Amplia muito, né? Nosso olhar. Cida. Isso eu acho que é uma coisa muito preciosa, assim, né? Esse lugar de não tem uma hierarquia, co-construindo, né? Esse lugar é legal, viu, gente? Que tem na Colar e que não é todo lugar, todo workshop de comunicação não violenta que você vê. Porque parece que às vezes a CNV ela é ensinada como se fosse uma escola, né? Como se fosse o mesmo método de aprendizagem bancária, né? Perdão, menina, engasguei. Imagina. Muito bem. Vou passar para a próxima, inclusive, para poder respirar aqui um cadinho. Cida, queria Oi. saber se teve alguma coisa específica que te fez dar um voto de confiança para essa proposta, em detrimento de outras. O que nessa proposta te fez confiar, entrar, se interessar? Conta pra gente. O que fez Vou confiar beber, na gente, Colar? obrigada. Eu acho que eu já acompanhava, né, alguns de vocês, assim, na internet, já tinha visto algumas lives, alguns trabalhos do Pedro, da Dani, e isso foi me dando a segurança que eu precisava, né, e assim, acho que foi isso que eu percebi também, que não era um curso, assim, uma coisa que nem você falou, de só dar o curso ali e acabou, não, era uma prática mesmo, né, uma coisa de criar esse ambiente, e de todo mundo junto ali, construindo junto, né, eu senti essa coisa de todo mundo ali estar aprendendo, que podia participar, toda a proposta, né, que foi apresentada. Eu achei muito bacana. Foi isso que fez eu participar, acreditar, né? Como eu já estava procurando mesmo, precisando, sentindo que fazia falta isso, né? Essa vivência, eu achei, vou participar aqui. Outra coisa também que me fez vir, assim, participar, eu achei, assim, também o valor da contribuição não era uma coisa, assim, absurda, né? Era um valor Uhum. acessível, e tudo, e tinha como você conversar, caso você não pudesse, tinha algumas formas de pagamento também que dava essa possibilidade para mais pessoas, né? Não era uma coisa tão distante da realidade, né? Então, achei que foi isso também, acessível, digamos. Perfeitamente. Sim, para a gente é muito importante esse cuidado com a questão financeira, que ela seja algo equilibrado. Que, inclusive, tem muitas pessoas na comunicação não violenta que defendem que ela não seja cobrada, ou que ela seja cobrada de uma forma que cuide dessa questão, né, de não invisibilizar essa questão social, essa questão sistêmica que o dinheiro sempre traz. Então, é muito importante para a gente também ter esse lugar de equilíbrio, de conversa, de quebrar esse tabu do dinheiro, né? Então, temos sim um valor, mas ele sempre pode ser conversado e cuidado. Que bom que você trouxe essa questão também, Cida. Cara, eu queria te perguntar dificuldades. O que foi ruim? O que foi estranho? Não é só bom, né? Tudo. Também Claro, não é pra gente só dourar a pílula, né? que sim, com Imagino certeza. que tenha tido, né, algum percalço, alguma questão assim que incomodou, alguma questão que foi difícil de lidar, né? Então, adoraria perguntar também assim coisas que você
quiser partilhar de que não foram tão maravilhosas assim, né? Sim. Eu Sejam acho que, bem-vindas. da minha parte, assim, eu queria ter participado de todos os encontros, eu não consegui participar de todos, como eu gostaria, né? Mas eu senti também, ao mesmo tempo, o grupo dava essa liberdade, eles não, assim, não tinha essa coisa, não veio uma aula, não veio a outra, vai perder, não. Cada encontro era uma proposta, e mesmo que você perdesse um, não tinha essa obrigatoriedade, não tinha essa pressão. Isso também era bom. Mesmo a gente, às vezes, sentindo culpada por não estar podendo participar de tudo, a gente se sentia livre para participar do que fazia sentido. Então, isso também eu achei bom, gostei. O que mais me pegou foi isso, que eu queria ter tido mais tempo, né? De me dedicar mais, eu não consegui. Deixa eu ver, de resto, assim, não sei, não achei que teve nada assim, deixa eu ver, que possa ter sido negativo. Desafio, mas acho que desafio mesmo interno, né, de estar se reconstruindo, perceber coisas que eu não sabia, que eu confundi ainda confundo, né, mas acho que de mim, em relação a mim mesma, perceber o que eu ainda não sei, né, e das minhas dificuldades, de entrar nesse processo, assim, e perceber, né, que muita coisa ainda tem um longo caminho aí, né, para percorrer, e que, mas entendendo também que é um processo, e que tá tudo bem, né, de vez em quando a gente fala no automático, poxa vida, não fiz isso, mas aí conforme você vai tendo os apoios às aulas, vai abrindo isso. Acho que para mim virou uma chave, assim, né, de ter participado da Colar. Claro que eu tenho outros estudos, né, como eu tenho do CVV, outras coisas que também me apoiam nessa direção, né, procuro ler, procuro estar informada, mas a diferença mesmo foi estar no grupo, poder falar, poder ter essa liberdade, para mim faz toda a diferença, vivenciar, de vivência mesmo. Então, acho que as dificuldades foram mais minhas mesmo, né, de pessoais, assim, né, de mudança, de algumas coisas que eu ficava em dúvida, confusa, me dava aquela insegurança, né, acho que nesse sentido, do grupo, não sei, não percebi nada ainda nenhum ponto, eu falar, nossa, assim, não ficou tão bom, não sei, acho que, não, gostei de todos, cada facilitador tinha o seu jeito de apresentar, cada um tinha uma dinâmica, né, não estou lembrando nada agora que eu pudesse dizer, assim, de negativo. Oh, minha querida, puxa, então, pura celebração. Total. Que coisa boa, Seda. Poxa, eu lembrei que acho que a primeira vez que você foi numa das minhas sessões que eu estava facilitando, você falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, do quanto que quando a gente vê outra pessoa falando sobre uma situação que viveu parecida, o quanto que isso dá uma outra visão sobre as nossas próprias situações, né? E isso ficou para mim então uma vontade de te perguntar: nesse lugar teve alguma surpresa que você teve assim na sua vida, algo que você nunca imaginou que seria possível, algo que você conseguiu transformar com esse lugar de cuidado que a Colar proporcionou? Tem Olha, alguma coisa que vem à sua mente? eu tive, sim, algumas coisas que eu observei em mim, sim, na minha vivência aqui na minha família, nos meus diálogos, assim, muito de estar conseguindo ouvir mais, assim, por exemplo, quem pensa diferente, ouvir coisas que antes eu ouvia e eu já queria responder, já queria provar para o outro que ele estava errado. Eu até provocava às vezes, assim, vou supor, a pessoa pensava de um jeito e eu pensava de outro, eu queria tentar pôr argumentos, eu até provocava, olha, você viu tal coisa, querendo que o outro mude, mudasse, logo de cara eu já ia, eu não ouvia assim, para compreender, mas às vezes para falar a minha opinião, sem fazer esse passo, né, de primeiro tentar entender e às vezes eu queria muito isso, nesse lugar de querer mudar o outro, querer que achar que eu estava certa, tinha muito isso. E eu percebi que não, que agora eu tento entender. E outra coisa também, só que agora eu sinto que eu consigo me posicionar mais, falar também o que eu penso,
o que eu acho, sem que eu precise, que o outro precise concordar. Eu fiz uma separação meio que dentro de mim, assim, o que é, mesmo que eu entenda o outro, o que ele fala que eu discorde, eu posso discordar, sem sentir que eu estou fazendo algo errado, que eu não gosto do outro, eu consegui separar o que é meu e o que é do outro. E isso eu percebi muito, assim, colocar mais limites, coisa que eu tinha muita dificuldade, eu sempre ficava com medo de falar, da pessoa achar ruim, e eu sempre agora faço essa análise dentro de mim, assim, o que é meu, o que é do outro, né? Onde eu tenho responsabilidade nisso, onde eu devo olhar para mim. Antes eu ficava sempre olhando só para mim. Ah, você fez alguma coisa, você falou alguma. Sempre ia para a culpa. E agora não, eu tento separar, né? Tento separar o que é meu, o que é do outro. E tô mais, assim, autêntica para falar do que eu penso, sem ficar com tanto medo do que se o outro vai ficar chateado ou não. Claro que não é uma coisa rígida. Em alguns momentos eu vou sentir isso, mas eu tô mais consciente, sabe? Disso nas minhas conversas. Isso eu percebi. Até minha filha outro dia, eu não sei o que foi que eu estava falando no grupo do WhatsApp, ela falou, nossa, ela até estranhou, ela até comentou, nossa mãe, poxa, percebeu uma mudança, assim, eu também, aí eu falei, nossa, porque parece que você não percebe, né, que você deu uma mudada, mas, que legal, até eu fiquei feliz, falei, poxa, como eu falei, eu tinha muito medo de colocar limites, né, de falar não, de magoar o outro, enfim, esse receio. Ou então eu falava impulsivamente, de uma forma agressiva. Uma assertividade, né? E ficava no 8 ou 80, sabe? Não conseguia achar um equilíbrio das minhas emoções e do jeito de falar. E agora eu consigo, porque quando o outro fala, eu tento ouvir, eu tento perceber as necessidades dele que está por trás, tento entender isso e depois eu vejo como que isso é para mim. Às vezes eu falo, às vezes eu não falo, também tem isso, depende da situação, né? Do momento, do contexto. Me parece quando você que tem mais escolha. Exato, e me conheço mais. De poder escolher mais. E eu consegui me olhar mais para mim. Cuidar mais de mim, não só do outro, entendeu? Porque antes eu era muito de cuidar do outro. Mulher, né? A gente foi educada assim, cuidar de todo mundo. E nem sabia muitas vezes o que eu... a comunidade me trouxe isso, né? De olhar para as minhas necessidades também. Poxa, maravilha, minha querida. Que bom, que relato gostoso de ouvir, viu? Muito. Eu tenho uma última pergunta aqui, para a gente já ir encerrando também, né? Queria saber se você, se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal. Se vocês tiverem, já escreve aqui nos comentários, que aí a gente dá uma estendidinha com a Cida. Cida, você acha que tem algum benefício especial em ser uma comunidade online? Tipo, que não seja algo presencial? Porque isso é um diferencial que a gente acha interessante e que queria saber se fez alguma diferença isso para você, participante, ser online. Não, eu até me acostumei, né? Eu já estava nesse processo de tudo online, eu achei que foi ótimo, assim, que você conhece... Pandemia, né? Já estava nesse contexto e você conhece gente de vários lugares, né? De várias regiões, eu acho isso muito rico também, gente do Rio, enfim, de lugares que você nem imagina, né? Então eu acho que para mim não atrapalhou, não. Claro que seria legal a gente, de repente, um dia combinar um encontro, como já teve, né? O pessoal que acho que mora próximo, até acabou de Campinas, acho que propondo algum encontro. Mas eu acho que não, acho que é ótimo, que facilita muito, né? Você já está em casa, já não tem que pegar trânsito, eu acho que tranquilo. Não prejudica muito a interação, não. Acho que não, é uma coisa acho que veio para ficar, né? Então, e facilita, não tem problema. Claro que de vez em quando seria bom, né? Propor uns encontros, acho que seria uma sugestão, né? Aí, fazer isso, né? De presenciais também seriam ricos. Legal, eu adoraria. Eu adoraria. Gosto muito dessa ideia. Olha aí, Cida, a Aileen contou, querida, que bom, viu? Bem-vindíssima.
Cida, quais mudanças você percebeu nas suas relações com essa vivência da Colar? Tem algo específico que você gostaria mais de partilhar? Acho que já partilhou, né? Bastante num todo, mas tem algo mais que você gostaria de trazer? Eu já falei, assim, de me sentir mais segura para falar, assim, o que eu penso. Isso é uma coisa que ficou forte. Colocar mais limites quando eu sinto que tem algo que eu não concordo, né, que toca em mim. Acho que isso foi bem importante. Outra coisa que eu já até tinha falado isso, né, de ouvir, não para já dar uma resposta, de ouvir mais, porque eu sempre fui muito afobada, não tinha paciência de ouvir, eu já ia falando, meio que não parava. Isso eu fui aprendendo também com o CVV, agradeço também o CVV que deu essa abertura para mim, né, aliás, foi um jeito de ser, que a gente fala, você vê que é um jeito de ser, né, quando você aprende, não é só uma teoria, você acaba incorporando para a sua vida, como a comunidade também, né, você está ali, a CNV, com certeza. É algo que você acredita e que você quer vivenciar isso na sua vida, né? Não é só uma teoria, né? Não é só uma metodologia. E foi isso que eu senti, ser mais autêntica, me perceber, como eu falei, muito importante, ter momentos de pausa, porque na comunidade a gente também trabalha momentos de pausa, de procurar meditar, de se enxergar algumas dinâmicas, né, que foram feitas, de autoconhecimento, de meditação mesmo, de estar ali, olhando para você mesma, acho que foi isso, de pausas para se perceber, e acho que foi isso que eu comecei a fazer esse processo, e o que mudou muito foi a minha compreensão do que são necessidades, do que são sentimentos, meu vocabulário de sentimentos também se ampliou, de necessidades, conforme eu ia conversando sobre isso, conforme a gente ouvia, né? Ouvia a facilitadoras falarem, né, quando a gente fazia a troca, alguma vivência no grupo, e ela ia refletindo aquilo que a gente falou, né, com as palavras dela. Então isso, como eu falei, você vai ouvindo uma pessoa, vai ouvindo outra, cada um com o seu jeito, e você vai ampliando, você está naquele ambiente, né, não tem como não acontecer alguma coisa, você está todo dia, quase todo dia imerso naquilo. Isso que é legal, porque tinha uma constância, né, não era uma vez só por mês, eram várias vezes, até teve momentos que nem dava para participar, que eu não ia, porque era quase todo dia a gente tinha, então era bem intenso ali o convívio. Então, o ambiente favorável, você querendo aprender com a intenção boa, todo mundo junto ali para a mesma coisa. A mudança vem, só vem, né? Você tem. E claro que, como eu falei, não é sempre que é maravilhoso, tem horas que você fala, caramba, né? É difícil, tem hora que você se sente perdida, ai meu Deus do céu, eu não estou entendendo isso, como que eu vou... Às vezes dá uns espaços que você precisa parar para pensar, dá angústias, né? Não é que você tem resposta mágica para tudo, não é isso. Mas o importante é que você tenha o apoio ali, você pode compartilhar suas dúvidas, você tem esse espaço. Acho que isso que faz a diferença, né? Poder contar, poder trocar com a pessoa. Às vezes, se você não quer no grupo, tem em particular o par empático, que você pode falar algo mais seu, né? Então, acho que é isso, é vivenciar mesmo, é ir de cabeça nisso e ver o que dá. Com certeza, para mim, eu senti muito mais compreensão do que outro curso, que eu já tinha feito um outro curso. Só que não tinha essa troca, era só ali dar a aula e acabava. E o colar não, é isso que acho que faz a diferença, né, de estar sempre junto e com vários facilitadores, não é um só. Então isso foi muito rico mesmo, muito importante. Nossa, Cida. Que legal, Amanda. Quando você fala assim, me parece que tem tudo para dar certo. Me dá um quentinho no coração, assim. Com certeza. Nossa, acho que essa pergunta da Eileen foi perfeita para a gente fechar. Acho que fez um resumo maravilhoso, assim, de tudo que você já tinha falado, né? Como se tivesse feito um fechamento, assim, muito bom. Eu queria te agradecer muito, minha querida, muito mesmo. Nossa, acho que me deu uma visão muito boa, assim, de tudo isso e muitos insights legais. Isso imensamente. Eu que agradeço poder participar, poder contribuir com vocês, né, esse trabalho tão bacana.
e que dê muitos frutos, né, e que a gente consiga fazer realmente da CNV uma mudança, né, nesse mundo aí tão violento, tão cheio de problemas, né, que a gente consiga se apoiar e transformando, né, as nossas vidas e a das pessoas que estão ao nosso redor, da sociedade como um todo também, né. Eu acho isso muito importante, dar esperança, né, pra gente. Muita esperança. E que coisa boa poder estar nesse caminho junto com você. Um prazer mesmo, viu? Então é isso, minha gente. Essa foi a Cida, queridíssima, maravilhosa. Participou do primeiro ciclo da Colar, nosso ciclo piloto, que a gente testou muita coisa, né? Agora a gente já transformou, já fez alguns ajustes. E a gente abriu um novo ciclo, as inscrições para um novo ciclo, agora no dia 21 de fevereiro. E aí ele vai iniciar em março. Live, compartilha, marca a gente, vai ter um sorteio no dia 21. Às vezes vai que você ganha uma entrada de graça nesse ciclo da Colar, né? Então, vai ser um prazer ter todos e todas aqui para responder, para fazer essa abertura de espaço de conversa, né? Sempre no diálogo, né, Cida? Com certeza. E lembrando, quem quiser nos receber as desafios, né? pode falar. Além do Nos diálogo, diálogos, hoje para mim foi um desafio, porque eu nunca tinha feito live na vida. Nossa. Mas eu adoro desafios. Foi muito bom enfrentar os medos, né? Na prática, criar coragem. Que beleza, querida. Inclusive, muito grata por você, né, ter continuado, mesmo dando esses problemas de internet, essas pequenas travadinhas. É verdade. Jeito, né, menina? Foi bom que deu tempo de acalmar. Coração parar de bater aqui, né? Muito grata, minha querida. Então, um grande abraço, pessoal. Qualquer dúvida, a gente ainda vai estar lançando. Sigam a Colar. Podem fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida, estaremos aqui, viu? Gente, e um grande abraço. Um abraço a todos. Você também. Beijão. Tchau, tchau.